O palco da nossa análise hoje é a Neoquímica Arena. O objeto é o primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2025. Aquele empate em 0-0 entre Corinthians e Vasco. Um resultado que, à primeira vista, parece simples, mas cuja interpretação, dividiu completamente as opiniões. Exato. E a questão que a gente vai aprofundar aqui é justamente essa. Esse empate sem gols fora de casa foi, assim, um sucesso estratégico do Vasco, um passo calculado e frio rumo ao título, ou, na verdade, foi uma enorme oportunidade desperdiçada, uma chance de ouro de resolver a final que o time, deixou escapar pelos dedos? Olha, eu defendo a primeira visão. Para mim, o Vasco executou um plano taticamente impecável e saiu de São Paulo com exatamente o que foi buscar. Já eu vou argumentar que, apesar da boa atuação, o que fica é o gosto amargo. O sentimento de que a vitória era muito possível e que o empate mantém a decisão, assim, bem mais aberta do que deveria estar. Pois bem, para sustentar meu ponto, é fundamental olhar o contexto pré-jogo. O que se esperava? O Corinthians, em casa, com o apoio da sua torcida, historicamente é uma equipe que pressiona, que encurrala. O objetivo principal de qualquer visitante numa final, nessas condições, é, antes de tudo, sobreviver. Não sofrer gols, não permitir que o adversário construa uma vantagem, seja no placar ou psicológica. E o Vasco não apenas sobreviveu, ele prosperou. A estratégia do Fernando Diniz foi, assim, de uma inteligência notável. O time não só se defendeu, ele anulou o Corinthians. O goleiro Léo Jardim foi, na prática, um espectador privilegiado. A única vez que ele tocou na bola numa finalização do Corinthians, num chute do Yuri Alberto, o lance já estava parado por impedimento. Isso diz tudo, sabe? E o mais impressionante é como isso foi feito. Não foi com uma retranca, com o time todo lá dentro da área. Foi com organização, com uma dupla de volantes, Thiago Mendes e Cauã Barros, dando uma aula de posicionamento, fechando o corredor central e forçando o Corinthians para jogadas laterais que eram sempre bem defendidas. O próprio Diniz, na coletiva, classificou a performance defensiva como a melhor do time sob o comando dele. Missão dada, missão cumprida com louvor. Eu concordo com a sua descrição da solidez defensiva. Foi, de fato, impressionante. O problema é que a sua análise para aí, como se o jogo tivesse sido um monólogo defensivo. E não foi. Limitar a discussão ao cumprimento da missão de não perder é ignorar o que realmente aconteceu nos 90 minutos. O Vasco foi superior ao Corinthians. E quando a equipe superior não vence, o resultado não pode ser chamado de sucesso total. Os números já dão uma pista. Foram 12 finalizações do Vasco contra só 7 do Corinthians. O Vasco não só se defendeu bem, ele controlou o jogo e foi muito mais perigoso. As chances reais, sabe? Aquelas que levantam a torcida, foram todas do Vasco. Vamos lembrar, teve o gol do Ryan, bem anulado, mas por um impedimento milimétrico que nasceu de uma ótima jogada do Andrés Gomes. Depois, no segundo tempo, a cabeçada do Cauã Barros, que explode na trave, com o goleiro Hugo Souza já vendido no lance, só olhando, e talvez a mais clara de todas, a jogada do Puma Rodrigues no primeiro tempo. Ele recebe a bola dentro da área, com espaço, limpa a marcação e simplesmente hesita. Demora uma eternidade para decidir o que fazer e a defesa se recupera. O material que a gente analisou aponta exatamente isso. Faltou o capricho. O time se afobou. Portanto, a sensação não é de missão cumprida, mas de frustração por ter deixado escapar uma vitória que estava na mão. Mas aí você está mudando o critério de avaliação no meio do jogo. A régua para medir o sucesso de uma estratégia tem que ser o objetivo que foi traçado antes da bola rolar. E o objetivo, repito, era levar a decisão em aberto para o Maracanã. O fato do Vasco ter sido superior e ter criado chances é um bônus espetacular, um sinal de que o plano foi ainda mais bem sucedido do que o esperado. Não é um motivo para lamentar, é um motivo para aplaudir. A estratégia era tão boa que não só anulou o adversário, como também permitiu que o time dominasse e criasse oportunidades. Criticar o resultado porque o time foi superior demais me parece uma inversão completa de lógica. É como reclamar que o plano de contenção foi tão eficaz que acabou gerando contra-ataques perigosos. Isso é um elogio, não uma falha. Não é uma inversão de lógica. É uma questão de ambição. O sucesso tático não pode ser um fim em si mesmo. Ele precisa ser uma ferramenta para alcançar a vitória. O que aconteceu foi que a estratégia do Diniz foi tão boa que expôs as fragilidades do Corinthians. O Vasco percebeu durante o jogo que era o melhor time em campo. E nesse exato momento, o objetivo muda. Não é mais sobreviver. Passa a ser vencer. Ao não capitalizar essa superioridade, o Vasco deu um presente para o Corinthians. Permitiu que o time inferior da noite saísse de campo com resultado de igualdade, mantendo a confiança e as chances intactas para a volta. O Corinthians saiu feliz com 0-0.
O Vasco, no fundo, sabe que poderia ter saído com muito mais. A tarefa foi deixada pela metade. Eu discordo que a tarefa foi deixada pela metade. O que você chama de falta de capricho, eu chamo de contingência do futebol. Uma bola na trave é detalhe, é o acaso. Um impedimento por centímetros também. O processo para criar essas chances, no entanto, não foi acaso, foi método. A estratégia de usar a velocidade do Ryan e do Andrés Gomes, que por sinal foi eleito o melhor em campo, funcionou perfeitamente. Eles infernizaram a defesa do Corinthians. O plano foi executado com precisão. O resultado final, o gol não ter saído, faz parte da imprevisibilidade do esporte. Não se pode culpar a estratégia por uma bola que o destino quis que batesse na trave e saísse. O importante é que a estrutura tática proporcionou essas chances, e isso reforça o meu ponto sobre o sucesso do plano. Mas aí é que está o ponto central da nossa discordância. Para mim, o processo não pode ser dissociado do resultado, não numa final. A análise que temos em mãos não fala de azar ou acaso. Ela usa termos como hesitação e afobação. Isso não é o destino, isso é falha humana no momento decisivo. A hesitação do Puma Rodrigues não foi um raio que caiu no gramado, foi uma falha de tomada de decisão. A afobação nas finalizações não é má sorte, é um sintoma de ansiedade ou falta de precisão técnica na hora H. A estratégia deu ao Vasco a faca e o queijo na mão, mas os jogadores não conseguiram cortar. Culpar o acaso é uma forma de isentar a equipe da responsabilidade de não ter convertido uma superioridade clara em vantagem no placar, que é o que, no fim, decide campeonatos. Entendi seu ponto sobre execução. Mas isso me leva a outra questão. A gestão do jogo feita pelo Diniz. Se ele estivesse tão insatisfeito ou sentindo que a vitória estava escapando, ele teria mudado o time mais cedo, não acha? Exatamente, você chegou no ponto que mais reforça a minha tese da oportunidade perdida. Se o time estava visivelmente superior, controlando o jogo, mas pecando na finalização, por que as substituições só foram acontecer aos 33 minutos do segundo tempo? Isso, para mim, é um sinal inequívoco de que o treinador olhou para o campo, viu 0-0 no placar e pensou, tá bom assim. Foi uma demonstração de contentamento com o empate, uma falta de ambição que contrastava com o que o jogo pedia. Um jogador como o Vegetti, por exemplo, um finalizador nato, entrou tarde demais. Talvez, com mais tempo em campo, uma daquelas chances que faltou capricho teria terminado em gol. A demora em mexer passou uma mensagem de que o empate era o objetivo final e não a vitória. Olha, eu vejo de uma maneira completamente diferente. Para mim, as substituições tardias são a prova cabal de que o plano estava funcionando à perfeição. A máxima do futebol é clara: em time que está ganhando, não se mexe. E o Vasco, taticamente, estava ganhando o jogo. Estava controlando, anulando o adversário e criando chances. Por que o Diniz arriscaria esse equilíbrio perfeito? Ele só mexeu quando foi obrigado pelo desgaste físico. O caso do Felipe Coutinho é emblemático e o material ressalta isso. Ele estava no seu 55º jogo na temporada, um recorde pessoal visivelmente exausto. A troca foi por necessidade, não por opção tática. Manter a estrutura que estava dominando não foi falta de ambição, foi gestão de risco inteligente. Foi confiança nos 11 que estavam em campo porque eles estavam fazendo exatamente o que foi pedido. Mudar por mudar poderia quebrar a coesão defensiva e oferecer ao Corinthians o espaço que ele não teve o jogo inteiro. Chamar de gestão de risco me parece um eufemismo para a passividade. A partir do momento em que a superioridade se estabeleceu, o maior risco passou a ser não vencer o jogo. A gestão que o jogo pedia era uma de agressividade calculada, de tentar capitalizar um momento psicológico favorável. Ao esperar até os minutos finais, Diniz não só perdeu a janela de oportunidade para pressionar por um gol, como efetivamente sinalizou para o próprio time e para o adversário que o empate era um excelente negócio. Ele abdicou de dar o golpe final quando o rival estava grogue. E em uma final, deixar um adversário como o Corinthians vivo pode custar muito caro. Então, para fechar o meu raciocínio, eu reafirmo minha posição. O Vasco foi a São Paulo para o primeiro round de uma luta de 180 minutos e saiu com o resultado perfeito. Não sofreu gols, mostrou uma superioridade tática e mental sobre o rival na casa dele
e agora decide o título diante de sua torcida no Maracanã. A equipe chega para o segundo jogo com a moral elevada e com a certeza de que tem um plano de jogo que funciona. O 0-0 não foi um simples empate, foi uma vitória estratégica. E eu concluo reiterando que, embora a performance defensiva mereça todos os elogios, a história do jogo foi a de uma chance de ouro desperdiçada. O Vasco foi o melhor time, teve as melhores oportunidades e falhou em converter essa superioridade em um resultado que poderia ter praticamente selado o título. O empate deixa um gosto amargo e perigoso, porque mantém vivo um adversário que foi inferior, mas que agora joga a segunda partida com chances iguais. O que deveria ser um sentimento de trabalho bem feito, na verdade, carrega uma grande dose de lamentação. É fascinante como o mesmo placar de 0-0 pode gerar duas narrativas tão distintas. A nossa discussão mostra que a análise de um jogo pode seguir pelo menos dois caminhos. O do resultado medido contra a estratégia inicial ou o do resultado medido contra a performance que se desenrolou em campo. Perfeito! O material que usamos como base nos dá elementos para defender as duas teses com a mesma força. No final das contas, o verdadeiro peso deste empate só será conhecido no apito final do jogo de volta. Só então saberemos se este 0-0 foi a base de uma conquista ou o início de um arrependimento.